carona nessa asa branca, vamos embarcar em um passeio que tem o melhor do shot, chachado e baião. Vamos de Teresina a São Luís? Peguei o trem, Teresina, pra São Luís do Maranhão. Atravessei o Parnaíba, ai, ai, que dor no coração. E daqui até lá a gente encontra Boi Bumbá. Vem nesse balanço, eu venho balancear. Eu venho nesse balanço, eu venho balancear. Nessa viagem musical também tem cultura. Vamos aprender sobre o ABC do sertão. Aqui no Piauí, calor e emoção. É onde o sol brilha mais, não existem dois iguais, só conheço do meu Piauí. Aê, 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 a minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Vamos falar da vida de viajante até a triste partida. Daquele que foi o maior rei do Nordeste, que deixou saudade que amarga que nem Giló. Vamos voar com uma asa branca para mostrar o encontro dos parisienses com o rei maior. Vai, boiadeiro, que um programa em homenagem aos 100 anos de nascimento de Luiz Gonzaga está só começando. A minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. A nossa viagem começa por Exu, sertão pernambucano, terra de Luiz Gonzaga do Nascimento. Vamos conhecer a morada do rei do Baião, Gonzagão na intimidade, e o parque que ele construiu para divulgar o mais autêntico som nordestino, o forró. E quem nos leva até lá são os repórteres Fernando Cardoso e Marcos Teixeira. A terra natal do rei do Baião fica no estado de Pernambuco, a 660 quilômetros da capital Recife e a 550 de Teresina, no Piauí. Exu tem cerca de 40 mil habitantes e a economia baseada no comércio e na agropecuária. Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu no dia de Santa Luzia, por isso o nome Luiz. Era 13 de dezembro de 1912. A casa na fazenda Caiçara não existe mais. No local, uma placa homenageia o maior intérprete do Nordeste. O forrozeiro cresceu nesse cantinho da Serra do Araripe, sertão nordestino. Reginaldo era amigo, motorista e produtor musical do rei do Baião. Ele nos leva à capela de São João Batista do Araripe, motivo de inspiração do artista. Seu Luiz dizia que São João do Carneirinho, como ele era chamado, foi quem inspirou ele à música. Hoje, 70 anos depois do início da carreira de Luiz Gonzaga como artista, ainda é cantada. Ai, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho, fale com São José. No pé da serra, Gonzaga foi criado de forma humilde pelos pais Januário e Santana, ao lado dos irmãos, primos e tios. Durante a infância e a juventude, Luiz Gonzaga viveu em 3 casas aqui na região. A última foi esta aqui. Ele foi embora em 1930, já com 17 anos, em busca de um trabalho fora aqui do estado. Voltou 16 anos depois, já como artista. Sobrinho de Luiz Gonzaga, João Januário Maciel, o Joquinha Gonzaga é o único sanfoneiro vivo descendente da família do rei do Baião. Fisicamente, eles são muito parecidos. O estilo de tocar sanfona é o mesmo. A diferença está na voz. Tem muita gente que conhece. Se é de pai para filho, de filho para pai. Luiz Gonzaga cantou as dores e os lamentos do povo nordestino. O pernambucano do século está imortalizado em suas obras intelectual e física.
Em 1972, ele iniciou a construção do Parque Asa Branca, um museu do forró. No espaço fez a casa onde viveu os últimos anos. Tudo por aqui está preservado. Logo na entrada, um viveiro com a asa branca, ave símbolo do sertão nordestino e tema de uma das músicas mais famosas do Rei do Baião. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Dentro da casa, os móveis, fotografias e objetos pessoais do homem que nasceu para divulgar a cultura do Nordeste. Essa escada dá acesso à parte superior da residência. Esta é uma área mais restrita da casa. Poucas pessoas têm acesso. A preocupação é tão grande em preservar que há um ano toda esta área está fechada. E aqui nós temos acesso ao quarto de Luiz Gonzaga, que permanece da mesma forma que ele deixou. A cama, aqui do outro lado o guarda-roupa, móveis que foram comprados no estado do Rio de Janeiro, mas que permanecem preservados até hoje. Bem perto está o museu. Destaque para as sanfonas e as roupas de couro usadas nos shows. Em média, 60 pessoas passam por aqui todos os dias. São chamados gonzaguianos, fãs e admiradores de todos os cantos do país. Esse professor piauiense visita o museu pelo menos 4 vezes por ano. É um apaixonado pela vida e a obra do Rei do Baião. Não tem artista tão biografado, não tem artista tão estudado em tese de mestrado, doutorado, porque ele realmente significou o que é o Nordeste. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz. Ai, 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 que saudades do Piauí. Ai, 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 qualquer dia estarei por aí. Gonzagão era pernambucano, mas também era de todo o Nordeste. O rei adorava o Piauí, tanto que cantou o nosso estado. E também fincou raízes aqui. Aos 19 anos, antes de se tornar majestade, serviu ao exército em Teresina. Foi aqui que ele aprendeu a soprar a corneta. E daí, marchou para as notas da sanfona. Esse som foi bem conhecido do Rei do Baião antes da fama. 11 de agosto de 1931, Luiz Gonzaga do Nascimento se apresenta aqui, no 25º Batalhão de Caçadores em Teresina. Veio transferido do Ceará para ser aprendiz de corneteiro. Mas aonde é que a corneta e a sanfona se encontram? A sanfona e a corneta são instrumentos aerofones, mas isso não quer dizer nada em termos de técnica, né? Luiz Gonzaga aprendeu a tocar corneta com facilidade porque a sanfona, como instrumento, já ajudava outro. É tanto que depois do Piauí ele se tornou o bico de aço no Brasil, tocando corneta no Exército. No Exército, Gonzaga era um jovem de apenas 19 anos, um anônimo que talvez nem imaginasse o sucesso que teria. Teresina, a capital piauiense, na época, tinha menos de 8 décadas de fundação, uma cidade de cerca de 70 mil habitantes, entre eles um futuro rei, o Rei do Baião. Com apenas 5 dias no Piauí, o soldado Luiz Gonzaga veio parar na enfermaria do batalhão. Ele passou 11 dias internado e nos registros do Exército não consta o porquê desta internação. O certo é que assim que teve alta, começou a ter as aulas de corneta. O Luiz Gonzaga chegou aqui no 25 em julho e foi embora 3 meses depois. Ele incorporou no 23 BC em Fortaleza. Nessa época também tínhamos banda lá em Fortaleza. Então seria natural que ele fizesse curso de corneteiro lá. Talvez essa vaga já tivesse sido ocupada e aqui no 25 não. Então ele tenha vindo para cá buscando ocupar essa vaga de corneteiro que aqui talvez não tivesse. Caçador!
No quartel, poucas linhas registram essa passagem. Em um breve espaço de tempo, o soldado Luiz Gonzaga passou a ser escalado para o serviço de corneteiro e em novembro do mesmo ano se licenciou e foi para a reserva. Deixou o Piauí, mas como diz em uma de suas músicas, minha vida é andar por este país, para ver se um dia descanso feliz. Guardando recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. No próximo bloco, vamos até Picos, onde Gonzagão tinha, é claro, muitos admiradores, mas também amigos e até parentes. Por lá, ele cantou, plantou árvore e até desfilou. Mas a história toda eu conto daqui a pouquinho. Não sai daí! Toda ponteira de ouro, balanceia pro povo ver, balanceia boi bonito. Ele virou ídolo, mas também era fã. Gonzagão era um admirador da cultura nordestina. Nas andanças pelo Piauí foram muitas paradas. Em Picos foram momentos marcantes. Lá, ele não mostrou só a música que encantou o mundo, mas também o compromisso com a cidadania. No município, o Rei do Baião descobriu amigos e até parentes. Peguei o trem em Teresina. Os traços físicos e o jeito de se vestir lembram o Rei do Baião. Seu Noraci vive no município de Picos, a 306 quilômetros de Teresina. É sanfoneiro, fã de Luiz Gonzaga e afirma que também é primo dele. Quando descobriu o parentesco, fez as malas e tratou de conhecer pessoalmente o filho de Januário. Cheguei logo do jeito que estou aqui, né? Me apresentei, aquele negócio todo. Eu sei que ele me mandou eu tocar essa música, tocar a música minha aí. Ele disse, pô, eu vou tocar a música aqui. Peguei o trem em Teresina até o São Luís do Maranhão. Aí fiz ali umas graças ali, perepepê, e eu sei que no fim ele me abraçou, aquele negócio todo. Ele é meu parente mesmo. Picos estava sempre presente no roteiro de Luiz Gonzaga, nas andanças pelo Nordeste. Ele nunca recusava os convites do amigo, conterrâneo e irmão de maçonaria Francisco Sampaio. Uma das últimas visitas à cidade foi em 1984, quando Gonzaga participou na ala dos maçons do desfile de 7 de setembro da cidade. Nessas diversas passagens dele por aqui, nós convidamos ele para desfilar pela maçonaria no dia 7 de setembro. Aí ele disse, vou. Então marcamos e ele veio. Do desfile, Luiz Gonzaga veio para o Clube Recanto do Maçom. Aqui a passagem do Rei do Baião ficou registrada de uma forma curiosa. Ele deixou as marcas das mãos que durante décadas dedilharam a sanfona e encantaram o público brasileiro. No mesmo dia, Luiz Gonzaga plantou 3 pés de acácia, árvore símbolo da maçonaria. 28 anos se passaram e 2 deles ainda resistem como mais uma lembrança dessa passagem. Socorro participou desse momento. Na época, uma jovem colunista que fazia a cobertura do evento. Da nossa Calçada da Fama, as mãos de Luiz Gonzaga em concreto. O músico e radialista Ivo Farias teve a oportunidade de tocar por 2 vezes com o Rei do Baião. Um desses momentos, em Picos, foi marcante para ele. A gente estava tocando, eu com um cavaquinho, tocando a música Pense eu, quando vejo. E ele, quando a gente tocou essa música, ele disse, aí você me mata. Quem teve o prazer de conhecer um dos maiores músicos do país, que como ninguém soube cantar a essência do povo nordestino, se emociona ao lembrar do encontro. Para mim, Maria, foi mesmo que eu ter subido o céu com minha sanfoninha. Peguei o trem em Teresina pra São Luís do Maranhão. No próximo bloco, a despedida do Rei do Baião no Piauí. Um show que quase 3 décadas depois ainda emociona muitos gonzaguianos. E em uma reportagem especial feita em Paris, você vai saber como foi a passagem de Luiz Gonzaga pela França, o nosso rei na Europa. Até já!
inesquecível e de muita festa para o município de Palmeirais. Foi o show de Luiz Gonzaga na cidade em 1985, um dos últimos do Reino Piauí. Quem assistiu se recorda até hoje. E quem esteve pertinho do ídolo ainda se emociona quando lembra da simplicidade que fez de Luiz Gonzaga um eterno rei. E aqui estou cumprindo um dos meus últimos compromissos profissionais aqui em Palmeirais. Estava escrito porque assim Deus quis. E eu quero dizer a vocês que me sinto muito feliz com isso, em cantar mais uma vez num lugar que eu não conhecia, num cantinho do meu país, do meu Brasil, em especial do meu Piauí. 7 de dezembro de 1985, Parque de Vaquejada Vaqueiro Valmir Soares, Palmeirais, Médio Parnaíba Piauiense. Este foi o palco de um dos últimos shows do Rei do Baião aqui no Piauí. Foi o maior show, foi a maior festa, tanto de movimento, tanto de expectativa, tanto de alegria. Foi a maior festa que já teve em Palmeirais. Um sonho de criança trouxe o Rei do Baião a Palmeirais, cidade que fica a 110 quilômetros de Teresina. Essa história vem exatamente de um sonho que eu tive ainda quando criança, prometendo a meus colegas de infância que quando crescesse traria Luiz Gonzaga à nossa cidade para fazer um show. E não deu diferente. Tempos depois eu me elegi a prefeito da nossa cidade e tivemos a ideia de construção de um parque de vaquejada, que realmente construímos. Daí veio a ideia de fazer a grande festa, em dezembro de 85, que era no festejo da Padroeira, Nossa Senhora da Conceição, e então tivemos a ideia de contratar Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Mas não foi tão fácil assim. Logo no primeiro contato, Luiz Gonzaga fez uma exigência. E quando eu fiz o primeiro contato com ele por telefone, ele, em voz de brincadeira, né, mas um pouco duro, respondeu para mim: eu só vou na sua casa se você vier na minha. E então nós fomos até Exu, lá no Parque Asa Branca, né, e tivemos o prazer de ser recebido por ele. E tempos depois ele estava na minha casa, aqui em Palmeirais, fazendo a festa dos vaqueiros, a festa de vaquejada no Parque Vaqueiro Valmir Soares. Ai, 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 que saudades do Piauí. Ai, ai. Já começava a escurecer quando o artista chegou à cidade. Era o começo de uma festa que entraria para a história do município. Na época, Luiz Gonzaga ficou hospedado nessa casa onde morava o então prefeito da cidade. Ele ficou sob os cuidados dessa mulher, a professora aposentada Marinalda Ramos. Era ela quem cuidava da casa do prefeito. Marinalda lembra que caprichou na comida para satisfazer o Rei do Baião. Tinha galinha caipira, tinha carneiro ao molho, tinha arroz com fava, né, que não podia faltar, tinha feijão tropeiro, tinha Marisabel e panelada. Ele comeu muito. Como é que o Gonzagão se comportou na mesa? Ele gostava muito de comer, ele comeu bem. Depois do jantar, um momento com os fãs. Já perto da meia-noite, Luiz Gonzaga seguiu para o local do show, onde era aguardado por uma multidão. Gente de toda a região, de todo o Nordeste, tinha vaqueiros aqui de 5 estados. Foi a maior vaquejada de todos os tempos. Durante 2 horas, o Rei do Baião cantou e encantou. Ninguém ficava parado ao som do melhor forró nordestino. Um show que seu Quintino lembra com saudade. Pela primeira vez, eu vi gente na nossa cidade, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, de Alagoas, do Maranhão, enfim, de todo esse país, lá se apresentou-se gente. Naquele dia, seu Nestor decidiu desafiar o Rei do Baião. Dono de um clube na cidade, ele marcou uma festa para a mesma noite e contratou o cantor Raimundo Soldado para competir com Luiz Gonzaga. Mas nem seu Nestor ficou no clube. Pediu desculpas a Raimundo Soldado e foi dançar ao som do Gonzagão. Fiquei mais lá do que aqui. Só saí quando terminou o show de lá.
Foram vários shows no Piauí. 13 contratados por esse homem que conheceu a intimidade do Rei do Baião nos momentos que antecediam a subida no palco. Era humilde, decente, compreensivo, fazia sempre o que o povo estava querendo, cantava o que o povo queria ouvir. E enquanto tivesse alguém esperando por um autógrafo, por uma resposta de uma pergunta, ele fazia questão de administrar. Tudo que ele era, ele devia aos fãs. Ele tinha a humildade de dizer isso. Os fãs, para ele, era tudo. Uma das últimas apresentações de Luiz Gonzaga, o show de Palmeirais, ficará para sempre na memória de muitos piauienses. Palmeirais ainda vai fazer uma festa dessa daqui para frente? Eu acredito que do tamanho daquela não, porque um Luiz Gonzaga daquele é insubstituível. Ai, 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 que saudades do Piauí. Ai, 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 qualquer dia estarei por aí. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E o talento de Luiz Gonzaga foi muito além das terras brasileiras. Ele chegou à terra do Rei Sol e foi ensinar os parisienses a dançar o xote, o chachado e o baião. Quem conta pra gente as andanças, as histórias de seu Luiz pela Europa é o repórter da TV Globo, Marcos Uchoa, direto de Paris. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Quando Luiz Gonzaga viu Paris pela primeira vez, deve ter estranhado o sol. Um solzinho desses michuruca, tímido, morno, que aquece mais a imaginação do que o corpo. A capital da França na primavera é assim. E quanto a São João, aqui é mais venerada a Santa Joana, aquela, Joana d'Arc, que morreu na fogueira e virou símbolo, padroeira dos franceses. Fogueira, sertão, festa de João, de Joana, até que existia uma certa harmonia nesses mundos tão diferentes. As aparências enganam, as aparências encantam. E nosso Rei do Baião estava na terra de um homem que se intitulou Rei Sol. Imagine no Palácio de Versalhes todos aqueles nobres, um forró, um salão para o baião, um minueto substituído pelo achado de um chachado. Precisou esse gênio da nossa música vir a Paris para que uma pessoa tivesse a luz de ver que alguém tão especial merecia uma biografia. Fato embaraçoso para nós brasileiros, mas foi uma francesa, Dominique Dreyfus, que viu o tamanho dessa estrela e que pôs as mãos à obra. Quando ele tinha 17 anos, ele teve um atrito com a mãe dele. Quer dizer, ele tinha uma namorada, o pai falou que não queria, que a menina era branca, de burguesia, ela namorando um preto de classe baixa. E ele foi com um canivete e disse ao pai da namorada que ia matá-lo. A Santana, que era mulher macho, sim senhor, né? Como diz a música, chamou o filho e deu a maior surra nele. Mas voltemos a Paris, gente, que aliás ninguém reclama dessa viagem. Luiz Gonzaga adorava viajar pelo Brasil, mas para o estrangeiro não fazia lá muito gosto não. Mas para Paris ele abriu uma exceção, aliás duas. A cidade sempre foi uma meca para os artistas e nosso Gonzaga não era diferente. Quem convidou, deu força, insistiu, aperreou o homem até ele vir, foi a cantora brasileira radicada em Paris, Nazaré Pereira. Ele até ficou na casa dela. E como foi a vidinha parisiense do Rei do Baião? Os franceses o chamavam Le Roi du Baião? Passamos muito, rodamos muito. Eu te falei que nós fomos para o Champs-Élysées. Um dia eu levei para um restaurante chiquérrimo. Aí quando chegou lá, ele olhou assim e falou, olha, Nazaré, é o seguinte, eu quero ver a carta, não, eu quero galinha assada com arroz e farofa. Mas, seu Luiz, aqui não tem farofa. Ah, Nazaré, então eu vou embora. Que país é esse? E na hora H? Porque Gonzagão não veio aqui só para comer e para conversar.
mas também para esparramar o talento dele por essa Paris. O Rei do Baião deu 2 shows em Paris. O segundo não valeu tanto porque era um show com outros artistas. Ele era apenas uma das atrações, mas o primeiro foi sensacional. Foi aqui, nessa Rue de la Gaîté, cheia de teatros. Mas esse, o Bobinot, é o mais famoso, mais especial, uma grande casa de shows, assim como o Olympia. Isso aqui, o teatro fica lá no fundo, é meio difícil de ver, mas naquele dia, 7 de maio, estava lotado. Tinham muitos franceses, mas claro, muito mais brasileiros que estavam com saudade e com a oportunidade raríssima de ver um artista que quase nunca dava show no exterior. Muito brasileiro naquele dia deve ter pensado isso. Por que a judiação de apenas um show? Por que não ter esse privilégio mais vezes? Tanto Dominique quanto Nazaré mostram e quase acariciam os discos de Luiz Gonzaga. Discos? Muita gente nem sabe direito o que é isso. O tempo passou. E Paris, que é conhecida como a Cidade Luz, viu muita gente iluminada se apresentar por aqui. Pelos seus teatros, salões e palácios, passaram gênios da música. Gênios eternos, como o nosso Luiz Gonzaga. Até mesmo a asa branca bateu asas no sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. De volta ao Piauí, nessa asa branca, hino do sertão, a gente se despede ao som e estilo gonzaguiano. Mas por enquanto, tá? No próximo sábado tem mais especial 100 anos de Luiz Gonzaga. E você é nosso convidado para entrar nesse shot. Mande sua mensagem, participe. Mande seu e-mail para jornalistas@tvclube.com.br. A gente aguarda a sua participação. Uma boa tarde. Até! Descanso feliz, guardando as recordações, as terras onde passei, andando pelos sertões dos amigos que lá deixei. Chuva e sol